Você sabe o que é o livre-arbítrio na jornada das chamas gêmeas? Você sabe como usá-lo? Você sabe quais são as consequências do uso do livre-arbítrio na jornada das chamas gêmeas? Quer saber as respostas? Então fique comigo até o final deste vídeo. Olá, sou Adriane Lorenzini, Master Coach de Chamas Gêmeas e Almas Gêmeas, e este é o meu canal. Você pode fazer contato comigo pelo Instagram que aparece abaixo e eu responderei suas perguntas e esclarecerei suas dúvidas, não só deste, mas de qualquer um dos temas já publicados no YouTube. São mais de 160 títulos publicados. Prestigie este canal, inscreva-se aqui e não se esqueça de deixar seu like. E para completar, ative o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. Antes de mais nada, você precisa ter em sua mente que você e sua chama gêmea são uma só alma que foi dividida na encarnação e que foi dividida em divino feminino e divino masculino, mas como são uma, compartilham o mesmo campo energético. Enfim, vocês sempre estão conectadas. Assim, vamos entender primeiro o que é o livre-arbítrio, antes de falar como ele age em relação às chamas gêmeas. O livre-arbítrio é quando você escolhe o seu caminho por conta própria e risco, ou seja, quando o universo permite você fazer as suas escolhas para a sua vida. Mas no caso das chamas gêmeas, não temos o livre-arbítrio para decidir se temos ou não a chama gêmea ou quem é a chama gêmea. Essa jornada tem altos e baixos, mas o livre-arbítrio aqui pode ser usado quando completarmos o caminho ou se seguirmos pelo caminho, que já foi traçado e será usado na escolha do caminho mais fácil ou mais difícil. Apesar da existência do livre-arbítrio, que sempre prevalece a vontade divina, quero dizer que não importa o que está predestinado, se é para você ficar ou não com sua chama gêmea, e porque isso já está escrito. O livre-arbítrio na jornada das chamas gêmeas é usado para a escolha do caminho a ser seguido nessa jornada. Você pode escolher o seu caminho durante a jornada, se vai ser um caminho maior ou um caminho menor, ou se vai ser um caminho mais fácil ou um caminho mais difícil para ficarem juntas. Por mais que você escolha se separar, como por exemplo, para não sofrer ou pela dúvida ou por medo, não importa os motivos, pois se tiverem que ficar juntas, nada poderá ir contra isso, nada mesmo. Porque apesar do livre-arbítrio, o que sempre prevalecerá será a vontade divina, porque ela trabalha para a essência das chamas gêmeas, que é o amor incondicional. As chamas gêmeas são a unidade de uma só alma, que foi dividida, e devido a isso, as suas escolhas estarão ligadas à vontade do tempo divino. Tudo aquilo que é composto da vontade do tempo divino, que nesse caso vai em direção à separação, não é apoiado pelo universo, pois esse é outro caminho em que foi utilizado o livre-arbítrio. Apesar de sermos tecnicamente livres, para sentir, agir, pensar e fazer, podemos acabar causando danos na caminhada, porque quando se faz a escolha pelo livre-arbítrio, tem-se a presença do ego, que pode acabar também por influenciar o destino da outra metade. Muitas vezes, você escolhe seguir o caminho do livre-arbítrio, que não é o que estava descrito na jornada, porque você não quer sentir dor, achando que a maneira mais fácil é fugir das curas. Isso é fugir dos entendimentos por medo, por receio, por trauma. Se a alma eterna faz parte do plano espiritual, existe também o ego, que é construído para o plano físico. Cada alma cria no plano físico seus padrões e suas crenças, e tudo isso ocasionado pelo ego de cada uma. Também existe a influência de interferências externas, onde as pessoas dão palpite pela inveja e o fato de desejarem o mal. Você se pergunta, então por que existe o livre-arbítrio? E eu lhe respondo, existe porque todos têm direito de ir atrás do que a alma pede ou que o ego quer. Só que há uma particularidade. Cabe a cada um reconhecer, entender e cuidar da sua própria evolução.
Ir ou agir pelo impulso do ego muitas vezes ajuda a pessoa a aprender. Só que ela vai aprender na dor, mas aprenderá a lição ou as lições necessárias. Antes de encarnarem, fazem acordos entre si, quando decidem se vão ou não se encontrarem ou se vão ou não ficarem juntas. Fazem acordos para saberem o que elas devem ou precisam fazer para evoluir, crescer, ou até mesmo o que elas vão fazer para poder cumprir a missão, seja como voluntárias ou não. Ambas estão trabalhando pelo amor. No plano de luz, ou seja, no plano espiritual, onde as almas vivem antes de regressar através de uma nova encarnação, as coisas são vistas de uma maneira e formas diferentes e muito mais simples do que quando a alma se vê encarnada. Porque quando a alma encarna, uma das coisas que ela recebe é o véu do esquecimento, ou seja, a alma esquece da verdadeira consciência dela, principalmente porque a alma é imortal, e também esquece que existiram várias vidas passadas. O que existe é a vida presente, e que existirão nas vidas futuras, e todas elas servem para evoluir espiritualmente. A alma vem queimar karmas, pagar dívidas e evoluir. A base delas são os entendimentos, não propriamente o despertar espiritual, mas o aprendizado. O sentimento da alma quando está na Terra, usando o véu do esquecimento, que obstrui a voz da consciência da alma. A vida na Terra, devido aos contratos entre as almas, faz com que antes de nascer, esses momentos e esses instantes em que ela tem que tomar a decisão de utilizar o livre-arbítrio já esteja marcado. Tudo isso é para ela aprender a lidar com a liberdade divina e saber qual é o caminho certo a seguir, que é o caminho dado pelo universo, para que ela possa vivenciar as experiências necessárias que já estão na sua jornada, bem como outras coisas que ela precisará aprender nessa caminhada. Quando ela pode utilizar o caminho do livre-arbítrio, a alma tem duas escolhas de caminho de entendimento. E uma delas é o caminho que o universo traçou, e outro é a escolha contrária ao que foi traçado, é o caminho do uso do livre-arbítrio, que pode ser usado nesse momento. O caminho do universo é o caminho que foi traçado antes do nascimento, é o caminho espiritual, é o caminho evolutivo, é o caminho da alma, que tem grande peso e grande poder na caminhada. Quando uma alma faz uso do livre-arbítrio, o seu caminho na Terra e na vida espiritual é afetado, não apenas com este gesto, mas porque a alma inconsciente pode facilmente contrair novos karmas com outras almas e, como consequência, não despertar a consciência necessária. Por isso, não se pode ter medo nessa caminhada, não se pode ter medo de escolher o caminho certo, de seguir o coração. Precisamos lembrar e ter sempre consciência que a alma não morre. Ela é eterna e tem muitas vidas. É necessário ter consciência que a alma muitas vezes vai precisar reencarnar até equilibrar todos os seus karmas para poder sair da roda de Samsara, resolvendo assim as suas lições, os seus aprendizados e as suas dívidas. Quando tudo for sendo equilibrado, as lições aprendidas e, acima de tudo, ter todos os karmas resolvidos para terminar os ciclos da reencarnação. O encontro com a chama gêmea nunca deve ser buscado, ele acontecerá nessa vida. Se foi combinado, com certeza a união ocorrerá. Ela acontecerá no momento certo, no momento oportuno, no momento que já foi combinado, no momento que já foi firmado. Se o encontro com a sua chama gêmea não acontecer, é porque teve algum motivo que foi planejado assim na outra vida. O que acontece é que depois que esses acordos são feitos para aprenderem as lições e crescerem, muitas almas não conseguem suportar seus aprendizados, não conseguem suportar suas dores e então utilizam o livre-arbítrio. Apesar de virem prontas para passarem por todas as provações, muitas acabam não conseguindo. E as duas almas já vêm predestinadas a se encontrarem num determinado tempo e lugar. Esse caminho do livre-arbítrio, que é escolhido, geralmente é dominado pelo ego,
que nesse caso sempre age negativamente, porque quando o ego domina, você não usa a verdade, você não usa seus sentimentos, o seu aprendizado, o seu amor, então você não consegue compartilhá-lo. Você também não pode impor e ultrapassar a vontade e as escolhas da sua metade, mas pode perguntar a nível de alma e falar o que você quiser com sua metade. Por isso, usa-se a telepatia, que é uma das principais ferramentas existentes entre as chamas gêmeas. Você não precisa ter medo de usá-la, medo de treinar, medo de meditar, medo de falar e principalmente medo de acreditar no seu coração e acreditar naquilo que você realmente escuta da sua alma e do seu coração. Quando você começa a falar por telepatia, você descobre que a alma da sua metade já está sendo despertada para ficarem juntas. Muitas vezes você pode achar que está incomodando a sua chama gêmea, mas na verdade você está cutucando com as mensagens que a sua alma passa para ela através da telepatia. Não esqueça, vocês têm um mesmo eu superior, e quando há uma telepatia, a conexão acontece de uma sentir a outra, apesar de muitas vezes não saberem explicar o que a outra está sentindo. Vocês duas vêm ajudando uma a outra a despertar, a se curar, a crescer e a evoluir. Tenha certeza, se você despertou, sua chama gêmea também despertará a nível de alma. Mas cuidado, nem tudo é o que parece. Não tire conclusões precipitadas. A jornada não é igual para todos. O que é bom para você pode não ser bom para a jornada da outra pessoa, porque as jornadas são individuais. Cada um tem seus aprendizados, cada um tem seus acordos. Então pense na sua jornada, nos seus entendimentos, porque se para ela deu certo, não significa que a sua também vai dar. O caminho não é esse. O caminho são diferentes. Não esqueçam disso. Na verdade, o livre-arbítrio que você tem é a escolha entre o medo e o amor incondicional, o amor da mente. Tudo que você pode fazer com o livre-arbítrio é escolher o caminho certo, é fazer com que as coisas ocorram de uma maneira sem dor. Ou se escolher outro caminho, ou da maneira mais dolorida, o universo cobrará o entendimento. Quando você escolhe seguir no fluxo, não quer dizer que você está ignorando aquilo que é negativo, mas que você está aceitando os altos e baixos e aceitando o que pode vir no caminho. Tudo isso faz parte da experiência do aprendizado que você e sua chama gêmea planejaram antes de encarnar. Imagine se as chamas gêmeas fossem se unir sem nenhum aprendizado, sem se esforçarem para aprender e fossem apenas viver felizes para sempre. Elas não procurariam as respostas, não saberiam lidar com a dor, não cresceriam, portanto, elas não mudariam, que deve ser mudado. E principalmente, elas não queimariam seus karmas. Elas também não abandonariam as crenças limitantes, os velhos padrões e as ilusões. As chamas gêmeas, aqui, elas vieram para mudar tudo isso, mostrar o amor verdadeiro, ajudar as pessoas a transmutar, a aprender, a se curar e a enxergar a luz. No momento em que a chama gêmea abraça tudo o que existe, aceita o seu propósito na Terra, aceita agradecendo os aprendizados, agradecendo as provas e os testes, ela eleva sua frequência para a frequência do amor incondicional e dessa forma consegue se encontrar tranquilamente com a sua metade. Se você entendeu tudo isso, não importa as curas que apareçam e que você tiver que enfrentar, você estará pronta para tudo isso. Se você lutar contra essas emoções, contra as dores, contra as dificuldades, você escolherá o outro caminho, onde você poderá também se sentir culpada e julgada. Então, você escolherá a baixa frequência e o medo, e não conseguirá crescer e se expandir. O reencontro se torna mais longo,
porque primeiro você vai ter que aprender todas as lições. Com o livre-arbítrio você tem maior entendimento, pois você pode escolher e mudar para a frequência mais alta. O que você precisa ter em mente é que o tempo é apenas uma ilusão. Ninguém acelera ou retarda nada. Tudo do universo acontece em ciclos, em estações já programadas. O tempo é simplesmente uma construção que garante que as coisas aconteçam na hora certa, quando a pessoa está no estado físico, pois pode planejar e classificar desde que ela esteja na 3D ou na 4D, porque aqui existem ciclos de entendimento e ciclos com padrões energéticos e devem ser trabalhados para ir mudando e evoluindo. Você precisa entender que não existe futuro ou passado, existe o agora. Por isso que a união das chamas gêmeas já foi definida nesta vida ou além dela, porque compartilham o mesmo campo energético. Não importa onde estejam, a energia é a mesma, na realidade física ou fora dela. Elas estão sempre em completa harmonia e unidade. Não há separação entre as chamas gêmeas, porque não há tempo. À medida em que elas passam as experiências físicas, as chamas gêmeas aprendem o conceito do tempo linear, a ilusão de passado e futuro, e até mesmo a separação será vista como apenas uma ilusão, porque não existe separação se não existe tempo. À medida que vão aprendendo, vão passando as experiências físicas. As chamas gêmeas vão entendendo os conceitos de tempo linear e de ilusão. A ilusão do passado, a ilusão do futuro, como a ilusão da separação. E assim percebem que o passado e o futuro são apenas experiências que não são reais, porque não houve separação. E aí, as chamas gêmeas acordam e entendem o que é real. É o agora. O tempo da oportunidade das chamas gêmeas entenderem e decidirem passar por uma forma mais sólida de sentimentos. Quanto mais elas aprendem no plano físico, mais elas entendem o agora. E que tudo existe e mais, além de se aproximarem da sua própria essência. E percebem que o ego luta contra tudo, contra essa ideia toda, porque a única coisa que o ego quer é pular do passado para o futuro e esquecer o agora. Então o ego projeta o medo. Não tenha medo. Esse amor é lindo. Pense e mantenha o controle da liderança. Mantenha o medo longe de você. Viva o agora. Entenda que o agora, por mais que vocês já são uma só alma, a meditação é muito importante nesse instante. A meditação é o método mais poderoso que você tem de ajudar você a entrar no agora e também a sua chama gêmea, porque você vê que está com a sua metade. A meditação ajuda você a não alimentar o ego e a entender que o que fica mais fácil de você compreender o livre-arbítrio. Você tem que entender que o livre-arbítrio pode ser usado de uma maneira positiva, porque você vai acertar a sua jornada quando você escolher o caminho correto. Todos que concordam em se encontrar com a sua chama gêmea nesta vida, em ser reconhecidos na união física, podem passar pela fase do corredor e perseguidor. Quando uma das partes foge, é o corredor. Nessa ligação, apesar de ter pactuado, embora seja algo que possa ser feito pela decisão do livre-arbítrio. Quando uma foge, pode afastar-se, pode até tentar negar, mas ela não conseguirá, porque isso não poderá ser feito. No caminho da alma, não é cumprir um pacto sagrado, pois é uma ligação de chama gêmea. A ligação vai continuar existindo. O livre-arbítrio também está no caminho das chamas gêmeas. O livre-arbítrio apenas desvia a jornada, como eu já falei antes. A união no final, se estiver marcada, vai acontecer, porque é algo sagrado. O amor de conexão das chamas gêmeas é sagrado. Essa união
esse reencontro são muito importantes, porque se ambas já estão prontas para retornar, elas seguem definitivo rumo à fusão. Quando as chamas gêmeas estão no caminho da união e estão retornando para a mesma essência da unidade da alma. Por ser algo tão sagrado, é dada às chamas gêmeas em uma determinada vida a possibilidade de transmutar tudo o que trazem de vidas passadas, curar o necessário para finalmente se livrarem de todos os bloqueios e problemas que foram arrastados por diversas vidas. Tudo que precisam em uma única vida para depois ambas não precisarem mais encarnarem, finalizando assim a roda de samsara de ambas e seguindo para a fusão. Isso tudo ocorre quando se faz as curas de vidas passadas, onde foram criados os karmas e criado as memórias de dor, que podem ser resolvidas em uma única vida. As chamas gêmeas têm a chance de vir em uma das vidas prontas para resolverem tudo o que aconteceu em vidas passadas. Se elas souberem seguir o caminho certo, porque precisam alcançar a unidade, será a chance que tem de resolver tudo em uma única vida, para alcançar a unidade de alma, o espiritual, a fusão de todos os corpos que compõem a unidade da alma, o espiritual, o etérico, o emocional, o causal, e sentindo assim o próprio caminho da chama gêmea. Bem, por hoje é só. Espero que tenham compreendido o tema e, havendo dúvidas sobre este tema, não hesite em me perguntar. Para isso, utilize o Instagram, @luzamorinfinito. Mande suas dúvidas e sugestões de temas, que eu atenderei à medida que possível. Até o próximo vídeo.